Fala galera, hoje vamos falar de Nottingham Forest 2 Porto 0. Vamos tentar entender o que levou a essa derrota do Porto e já adiantando, na minha opinião, erros de individuais. Seria injusto falar que o time não teve vontade, não teve qualidade para vencer o Nottingham Forest. Seria injusto, mas erros individuais, erros no plural, levaram à derrota do Porto. Bom, e já falando de erros, né? Erros no momento em que o jogo foi equilibrado. O jogo foi equilibrado. Foi olhar, foi sim um jogo equilibrado. E aí no momento que tinha ataque do Porto, tinha ataque do Nottingham Forest, mais do Nottingham Forest, é verdade. No momento de pura desnecessário, tava ali o Bednarek marcando o Igor Jesus e ele marcando com o braço aberto, estendido. A bola foi no braço dele, pênalti, que convertido tirou o Diogo Costa da foto. 1-0 Nottingham Forest. E você sente que muito do que foi aqui foi erro do Farioli. Farioli, você vai insistir em erros? Eu já falei, elogio o seu trabalho. Você revolucionou o Porto. Não só as contratações, você criou uma nova cara para esse time do Porto. Só que, por que você insiste no Borja Sainz? Por que você insiste em manter o PP titular e manter o William Gomes no banco? Por quê? Por que manteve o Pablo Rosário, se o Pablo Rosário não foi bem? Por que manteve o Varela, se também ele não foi bem? Varela, galera, ele é mais defesa do que ataque. E o Porto precisava hoje, principalmente com assim que o Nottingham Forest faz 1-0, força total. Vocês já imaginaram um meio campo com Froholt, Gabri Veiga e Rodrigo Mora? O Froholt estava perdido, fez nada na partida do Froholt. Mas jogando contra o Pablo Rosário, que desde que foi tirado de ponta, que ele estava improvisado de ponta, ele é meio campista, mas eu preferia o Pablo Rosário de ponta lá na linha de 4 de zaga, né? O lateral, né? Lateral seria, não ponta, lateral. Eu preferia ele de lateral do que meio campo, porque desde que ele foi pro meio campo ele não tá fazendo muita coisa. E o Varela tem a sua parte de zagueiro também, que mostra que ele não é um cara que vai resolver, não vai criar jogada, não vai nada, apesar de ter tido uma chance ali, né, no segundo tempo que ele meteu uma paulada, o goleiro defendeu, mas ele nunca vai criar jogadas, galera. Isso é o que eu falei. Aí coloca no segundo tempo, e eu falei, esse cara demora para substituir. E já era para ter colocado esses caras, não era nem para ter colocado, né, Borja Sainz, sabe? E já falei, inclusive eu acho que pode manter o Borja Sainz. Por quê? Porque o William Gomes é na posição do PP. Mas você manter PP e Borja Sainz no jogo, aí você coloca o Varela e saca tanto o Gabri Veiga quanto o Rodrigo Mora. Então, galera, esses erros que eu preciso apontar, que o Porto ficou menos ofensivo, né? E você vê isso, é nítido que o Porto ficou menos ofensivo, né? Com esses jogadores. Por quê? Porque não são os melhores. Não são os jogadores que... O Rodrigo Mora, ele nunca se omite, tá sempre lá tentando. Sei, muitas vezes é fominha, é verdade. Mas tá sempre tentando, não se omite. O William Gomes também. O William Gomes... Gente... Nossa, isso é um crime. Você manter o Gabri Veiga e o Rodrigo Mora no banco. Mas assim, o William Gomes, né, também é um crime. Ser reserva, jogando tão bem, e manter PP e Borja Sainz titular. Também é um crime. Também é um crime sacar Gabri Veiga e Rodrigo Mora. Enfim, você escalou errado. Você escalou errado, Farioli. E não é de hoje que você está escalando errado. É claro, claro. Por exemplo, Borja Sainz, ele acabou de chegar. Precisa ser testado. Verdade. Precisa mostrar jogo. Mas ele não está. Não está. Acho que eu vi um número lá, fez 2 gols pelo Porto. Desde julho. Um atacante.
Então, também tem isso, né? Também tem isso que a gente precisa ressaltar. Mas, eu já falei, o Porto, ele, principalmente no segundo tempo, ele cresce, ele vai crescer durante o jogo. E a gente vai ter as substituições, né? Entrou o William Gomes, entrou o Gabri Veiga, entrou o Martim Fernandes. E é nesse contexto, assim, o Porto já tava melhor, tava indo com, e assim, e aí acha um gol, né? Acha um gol. Acho que foi um pouco antes foi antes das substituições, tá, galera? Achou um gol, o Samu dá o passe pro Bednarek, só que mais uma falha individual, né, galera? O Samu tava adiantado, e o gol acabou não valendo, porque o Samu estava adiantado e que deu assistência, né? Enfim, ele acaba também participando do lance do Bednarek, que saiu o gol do Porto, gol anulado. E aí, como eu falei, veio as substituições e o Porto estava melhor no jogo. No segundo tempo, o Nottingham Forest não conseguia fazer nada. Então, assim, você enxerga que o Porto não foi mal hoje. Não foi mal. Seria injusto eu falar que o Porto foi uns covarde, entrar em campo com falta de vontade, o time foi fraco. Não, galera. O Nottingham Forest, ele realmente é melhor que o Porto. Tem muito mais investimento. Os caras têm Igor Jesus no ataque. Quem é brasileiro sabe o quanto esse cara era bom aqui jogando no Botafogo. Eles têm Murilo, um dos melhores jogadores do Palmeiras até então, foi pro Nottingham Forest também. Né? Então, olha, esse time, eu não sei como eles foram ter a primeira vitória hoje, porque realmente esse time é muito bom, melhor que o Porto, tava jogando em casa. Então assim, tudo conspirava contra o Porto. Inclusive quando eu falei sobre o sorteio da Europa League, o Nottingham Forest é o time mais difícil. Por tudo, por ser Premier League, por ser fora de casa, por ter mais investimento, por tudo. É o time mais difícil que a gente vai enfrentar. E não pode cometer falhas, como o Farioli, escalar mal o time. Não pode cometer falhas individuais. Nada disso pode acontecer. E aí, o lance do pênalti. E aqui, preciso dar uma ênfase para a arbitragem. E reitero o que eu sempre digo, a arbitragem erra. A gente não pode, com um erro de arbitragem, ficar apontando o dedo, ficar falando que um é ajudado, outro é prejudicado de propósito, é roubado. Não podemos apontar assim. Eu acho que a arbitragem erra, e para os dois lados. Tá? E, na minha opinião, o Porto foi prejudicado porque estava melhor no jogo. E aí, num momento que o Nottingham Forest fez mais jogadas, saiu o lance que o jogador do Porto coloca a perna, mas está na cara. E o árbitro viu isso na cara, que ele buscou o contato. Ele dá uns 2 passos na direção da perna do jogador do Porto. Ele claramente buscou o contato. E claramente não foi pênalti. Tanto que o juiz foi correto dentro de campo. Deu o cartão amarelo por simulação. E aí o que me deixa sem entender é que o VAR chamou para revisão, ele mudou de ideia. Eu não sei o que acontece, raramente um árbitro vai pro vídeo e não dá pênalti. Raramente ele não anula um gol. Raramente, é como se ele fosse pro VAR e achasse que tudo que ele faz está errado. Ele sempre inverte aquilo que ele dá em campo. E eu não sei se a imagem é muito convincente, mas eu, olhando o lance 1000 vezes, para mim não foi pênalti pro Nottingham Forest. O Igor Jesus converte no meio, bate bem. E ali 2-0 pro Nottingham Forest. Ali eu desliguei a TV, não tinha mais o que assistir, porque não tinha mais o que o Porto fazer. Tava difícil fazer um gol, já tava falando assim, empate é lucro, né? Mas aí a gente foi prejudicado. E não vou enfatizar a arbitragem aqui. Eu já falei, a arbitragem às vezes interfere o resultado. Interferiu, porque o Porto estava melhor no jogo. Poderia ter até empatado. Poderia ter ido até atrás do empate. Mas aí teve esse lance, que o Nottingham Forest aproveitou e fez 2-0. Mas enfatizo. O que realmente ferrou o Porto foram erros individuais. Erros de se posicionar errado na hora de atacar. Erros de deixar o braço aberto. E mesmo que não, eu acho que o jogador do Nottingham Forest buscou o contato.
Também não pode deixar a perna daquele jeito, podendo o jogador cair, poderia realmente ter feito o pênalti, só que ele cai com um delay, né, um delay impressionante, ele atinge a perna em uma questão de segundos, né, que tá na cara que não foi um contato que era para derrubar o jogador, ele buscou o contato e não era pênalti. Mas enfim, isso é só um ponto, eu já falei. O Porto perdeu porque os jogadores do Porto, alguns foram irresponsáveis. Além de ter tido falhas na escalação, que poderia ter deixado o time mais ofensivo desde o início. E não ter deixado o Nottingham Forest muitas vezes tranquilo no jogo, sem se preocupar com a possibilidade do Porto empatar o jogo. Então assim, houve alguns erros, mas aqui eu bato o martelo. O Porto não foi mal. Não foi mal. Foi uma série de coisas que acabou fazendo que a gente perdesse. Mas o Porto não foi mal. O Porto não teve uma falta de vontade. Os jogadores tiveram vontade. Mas uma combinação do Nottingham Forest ser um time mais forte, tá em casa. Aí teve erros individuais. Enfim, isso acabou gerando com que o Porto perdesse com um gol de 2 pênaltis. Em nenhum momento o Nottingham Forest fez o gol com a bola rolando. Então, é isso a minha opinião. Então, felizmente perdemos, mas nada está perdido. Só a terceira rodada, tem mais 3 jogos ainda. 3 jogos não, desculpa, velho. Tem mais 5 jogos ainda. Então seguimos muito vivos na Europa League. Mas infelizmente perdemos. E é isso. Falou.